Muito boa tarde, obrigado pela presença de vocês, obrigado, Maria Helena, pelo convite. Nós teremos aí, como a Maria Helena disse, uma sequência de 3 apresentações. A terceira seríamos nós dois, num jogral. Essa primeira, a gente, na verdade, vem tentando criar uma lógica entre as apresentações. Essa primeira é para a gente poder balizar, mais ou menos, como que se mede a ciência. A segunda, a gente vai falar, né, na quinta-feira, sobre ciência aberta, que aí vocês vão ver que vai fazer a ligação. E a terceira, e fatídica, ela vai ser, de fato, uma, uma discussão sobre como incrementar seu currículo, né? Seja para quem é pós-doc, docente, pesquisador, enfim, a gente vai fazer essa apresentação. Mas por que eu vou falar sobre mídia ciência? Mídia ciência? Quem que sou eu, na verdade, né? Além de bibliotecário, eu trabalhei durante um bom tempo na área, no Sistema Integrado de Bibliotecas, atual Agência de Bibliotecas e Coleções Digitais. E lá eu tinha, dentre várias funções que eu passei, uma delas, durante alguns anos eu trabalhei com criação de indicadores métricos para a reitoria. A gente trabalhava gerando relatório para a reitoria, eu e minha equipe. Que tipo de relatório? Todo tipo de relatório, seja sobre docente, seja sobre unidades, fosse por área de conhecimento, por exemplo, a USP teve um destaque, por exemplo, em cosméticos. Mas por quê? Vamos descobrir. A gente fazia engenharia reversa para descobrir os rankings. Então, esse trabalho, por isso que eu tenho esse background. Além disso, eu fiz meu mestrado também na área de ciência da informação, focado em bibliometria, que é a medição da ciência. Bom, então a gente vai começar a falar sobre como, mas não, talvez, por que medir a ciência, né? Por que a gente mede a ciência? A gente pode medir por várias questões. Uma delas é porque a medição de ciência está na mídia o tempo todo hoje em dia por conta dos fatídicos rankings. É ranking para tudo. E vejam que é interessante, porque nessa imagem você vê a quantidade de órgãos de imprensa listados. Tem Forbes, Veja, gente que nem trata da questão da ciência, mas eles estão falando, porque, primeiro, tem o nome USP, ou Unicamp, ou Unesp, né? E porque ranking rende cliques, sempre. Né? A gente tem, além disso, a medição de pesquisadores. Pesquisadores também são avaliados, e criam-se inúmeros rankings para avaliar os pesquisadores. E a gente tem também uma coisa importante, que é a avaliação dos cursos. Tudo isso é baseado em dados. Dados que tipo? Todo tipo de dado. E vocês vão ver algumas das informações, das métricas que são usadas para vários desses rankings. Como que tudo começa? Tudo começa com uma estruturação da ciência. Se a gente voltar um pouco no tempo, lá no século XVII, quando surge o primeiro periódico científico, o Jornal de Savant, em 1650, e alguns dias depois sai o Transactions da Inglaterra também, são os dois primeiros mais conhecidos. E eles têm a estrutura, se vocês pegarem, por exemplo, o Jornal de Savant, é a mesma estrutura que a gente segue até hoje, ou seja, desde 1600 até hoje, os periódicos, os artigos científicos seguem a mesma estrutura. É uma estrutura consolidada. Claro, nós tivemos alguns que alteram essa estrutura, ou teve uma sintetização das informações, mas a estruturação é a mesma. E tudo isso para quê? Para você conseguir medir isso ao longo do tempo. Se você tem um padrão, o padrão permite ser analisado. Isso é importante. Com esse desenvolvimento, a gente criou fluxos editoriais, que também seguem padrões. Padrões para que sejam mensurados. Tudo gera dado. Criou-se a revisão por pares. Aliás, eu acho que a revisão por pares ela foi criada até antes mesmo da criação dos periódicos, porque remonta lá para 700 depois de Cristo, já tem relatos de trabalhos sendo revistos por pares. Com isso, você tem a revisão por pares, você tem validação ou refutação, seja por meio da revisão ou seja por meio da publicação, pelas citações e revisões, ou retratações. Retratações a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Tá? E aí, isso tudo nasce, né, os primeiros periódicos nascem das sociedades acadêmicas, científicas. Só que era um negócio que era muito lucrativo. A longo prazo se tornou muito lucrativo. Então, grandes editoras foram surgindo. E aí a gente teve a publicação científica comercial, que aí revolucionou de fato, a gente exponencializou a publicação absurdamente, né? E aí subprodutos foram sendo gerados. Por exemplo, a indexação em base de dados. O que é isso?
O artigo que era publicado não era somente publicado na revista. Aquilo gerava um dado dentro de um grande banco de dados para saber quem era mais citado, qual artigo era mais citado, qual era a revista mais importante. E isso tudo gerava indicadores. E aí, a partir disso, mais um subproduto, que são ferramentas de análise de dados. E a gente tem, por exemplo, na USP, duas grandes ferramentas de análise contratadas, que é o Scival, quem não conhece, podem procurar, ele faz análises bem bacanas para sua pesquisa, e o Insights. São duas ferramentas. Uma usa como base de dados a Web of Science e a outra a Scopus. Então, os indicadores são baseados, em geral, no ensino, pesquisa, produtividade, empregabilidade. Eu coloquei a extensão lá meio apagadinha porque é um dado muito difícil de mensurar. O que é estruturado? Ótimo, fácil. Agora, como é que você analisa, por exemplo, ações que têm impacto social? É muito mais difícil de fazer essa análise. E até hoje, não existe ainda uma solução que faça isso, decentemente. No máximo, você tem soluções que analisam políticas públicas. E aí você consegue ter uma ideia do que está sendo gerado. Tudo isso gera um indicador principal para a ciência, que é a reputação. Quando a gente fala de indicador, no fim das contas, tudo leva a uma questão de reputação. É a sua reputação científica, a reputação acadêmica. É isso, no fim das contas. Muito disso se deve a esse senhorzinho simpatiquinho aqui, chamado Eugene Garfield. Ele criou, por acaso, depois ficou milionário, não por acaso, criando um índice de citação. E como ele criou isso? Ele trabalhava numa biblioteca. E ele estava com um orçamento muito baixo para aquisição de periódicos, e ele pensou, como é que eu vou fazer essa aquisição? Eu vou ter que começar a fazer uma análise de qual periódico é importante ou não para eu assinar. E ele começou, então, a mapear manualmente, obviamente naquela época, 1950, criando um índice manual das citações, que foi o primeiro Science Citation Index, o SCI, que deu a origem no que hoje usa-se para tudo na ciência, que é o JCR, o Journal Citation Report. Então, aquela base em que ele coletava citações nas principais bases de dados, que eram bases impressas, porque antigamente a gente não tinha isso registrado de forma sistemática em bases de dados, mas sim em revistas, que eram os índices bibliográficos. E ele fez esse trabalho e ele criou o JCR. Então, ame-o ou odeie. Que o JCR hoje, para quem não sabe, é o que, por exemplo, 90% das revistas nacionais, no antigo Qualis, balizavam as revistas, as principais revistas do Brasil. Isso a gente vai falar também na nossa terceira apresentação. Eu trouxe aqui apenas 20 indicadores. Só 20. Gente, tem centenas de indicadores. Aqui são alguns dos mais usados. Então, produção científica, o índice de produtividade, contagem de citações, são os mais comuns, né? Citação por publicação, impacto da citação, que é a divisão de quantos artigos publicou, quantas citações recebeu, né? Fator de impacto, que é o JCR, né? Eu vou falar como que se faz essas medidas, tá? Algumas delas, pelo menos. E um que eu gostaria de destacar aqui desses 20 também, que é mais recente, são as métricas alternativas, que é não só o seu impacto como no artigo, no modelo tradicional de publicação, citação, mas também o seu impacto nas redes sociais, nas mídias em geral. Seja em redes como o X ou Facebook, o Facebook não libera mais dados, né? Antigamente tinha condições de fazer análise, hoje em dia só o X a gente consegue fazer análises mais completas sobre citações de trabalhos, essas coisas. Tem, então, três opções, né? 3 ferramentas mais conhecidas, a Altmetric, Planet Analytics e o Impact Story. Todos esses indicadores são usados para diversos fins. E aqui vocês vão ver alguns deles. Ou seja, eu tenho indicadores que geram o Journal Citation Report, que forma o Journal Impact Factor, ou seja, o fator de impacto por revista. Então, todos esses dados vão sendo gerados, vão gerando dados para que essas análises sejam feitas. O SciMago, que tem tanto ranking de periódico, quanto de universidade, quanto de país. Eles conseguem fazer essas análises. O índice H, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, que é o que mede o pesquisador.
por bem ou por mal. Esse daqui é um exemplo de uma métrica alternativa. Esse aqui é do Altmetric, que ele diz quantos tweets, quantas páginas de Facebook, Wikipedia fez. Então, ele vai gerando esses dados. Tudo isso baseado num item, num metadado do artigo, que é o DOI. Então, o DOI hoje, ele é a base para gerar todos esses tipos de indicadores. E evoluiu muito a questão de geração de dados, porque o DOI ele é usado para tudo hoje para gerar esses dados, porque quem gera o DOI, 80% dos DOIs no mundo, é a Crossref, que é uma empresa que é a principal distribuidor de DOIs, né, que é esse identificador único para artigo, para capítulo de livro, ou para análise de evento. E aí, com isso, ele consegue, além de mapear quantos foram gerados, mas também quais foram os trabalhos citados nesses artigos ou nesses livros, né? Temos também o uso em rankings, e os rankings, hoje em dia, usam duas principais bases, como já citei antes, Web of Science e Scopus. A maioria dos principais rankings usam Scopus, porque são os dados, hoje em dia, são os dados mais estruturados. Para a área de geologia, de ciências, a Scopus é a mais completa para nós, para fazer nossas análises. A gente tem o RUF, né, que é o ranking universitário, também utiliza dados. O CNPq para distribuir bolsa de produtividade também usa esses dados. A avaliação quadrienal da CAPES, que mudou recentemente, que virou uma coisa qualquer, vai ser bem complicado de se analisar a pós-graduação, considerando todas as questões. A gente vai falar sobre isso mais à frente, mas as mudanças que foram geradas na avaliação quadrienal vão ser bem impactantes, vai ser bem difícil para todo mundo. Quem era pequeno, para mim, vai continuar menor ainda. Quem era grande continua no mesmo estágio, vai ficar melhorar. Mas os intermediários e os para baixo vão sofrer. E também para fazer a avaliação da USP, né, que a partir do projeto pedagógico da unidade. Como que a gente mede a qualidade de uma revista? E isso é o que é usado para fazer a avaliação no JCR, né, no Journal Impact Factor. Essa aqui é a lista em geociências. São, acho que, 13 títulos. Peguei para dar um print para a gente ter uma ideia, né? Essas são as principais em geociências. A Nature Reviews está lá no topo, né, com um fator de impacto de 49,7. Mas eu decidi pegar um título para a gente olhar. O Nature Geoscience, que é o segundo mais bem avaliado. O cálculo é meio complicado, mas dá para entender. O que eles fazem para gerar esse bendito índice que diz se a revista é boa ou não? É para isso que ele serve. Onde que eu vou me enquadrar? Qual o nível da minha revista? Eles pegam, por exemplo, eu quero pegar as citações de 2023, de todas as citações que ocorreram naquele título de periódico durante o ano de 2023. Eu vou pegar todas as citações apenas de 2 anos, de artigos publicados em 2021 e 2022. Então, em 2023, todas as citações para esses 2 anos de artigos eu somo e divido pela quantidade de artigos publicados naquela revista nesses 2 anos. Então, por exemplo, eu tive 4.473 citações e eu publiquei 285 artigos. Eu tenho um fator de impacto de 15,7. É pífio, não é? É um cálculo. Mas é isso que delimita se a sua pesquisa foi publicada num periódico bom ou não. É assim que estão medindo a ciência. Mas tem mais coisa. Pior. Tudo bem. Quem adora ou quem odeia o fator de impacto, agradeça ao Hirsch. O Hirsch é um pesquisador argentino que criou em 2005 o índice H. E ele criou porque ele publicou um artigo falando, olha que bacana se a gente fizesse um indicador que analisasse o pesquisador pelo tanto de publicações, pela quantidade de citações, que a gente poderia avaliar aí a carreira dele. Porque, no fim das contas, o que esse índice H faz é avaliar a sua carreira a longo prazo. Para um pesquisador recente, não faz muita diferença. Então, você usa ele para fazer avaliações de pesquisadores com um bom tempo ou sêniors, né? E ele faz o quê? Ele analisa a produtividade e impacto usando uma outra regra muito simples. Ele diz o seguinte, nesse indicador, né? A quantidade de artigos tem que ser igual ou superior ao número de citações. Tenho 2 exemplos aqui. Eu tenho 10 artigos, um deles teve 8 citações, são 8 publicações que tiveram 8 ou mais
citações. Considerando isso, ele tem um índice H de 8. Esse outro exemplo, ele tem 7 artigos com 7 ou mais citações. O índice H dele é 7. Aproveitar que a professora Marli está aqui, um ótimo exemplo da casa. A professora Marli tem. Isso são dados da Scopus de sexta-feira passada. Pode ser que tenha subido. Mas a professora Marli, por exemplo, ela tem 37 artigos ou trabalhos com 37 ou mais citações. E é assim que é estabelecido o índice H do pesquisador. Mais um cálculo simples, né? Mas define muitas vezes, e vou citar um exemplo para vocês, como isso pode definir, às vezes, liberação de verba. Quando eu trabalhava lá no CIB, a gente recebeu uma demanda da Pró-Reitoria de Pesquisa. Olha, eu quero saber quais são, dentre os pesquisadores até 40 anos, quais têm os maiores índices H. E a gente, como trabalhava com isso, falou, gente, isso vai dar muito errado. Vai dar muito errado. Porque não dá para balizar as áreas. Não dá para você falar assim, é um grande balaio e todo mundo entra dentro. Não dá. Se você pegar medicina, é um comportamento único. Se você pegar química, é um outro comportamento que nem se equipara para a medicina. E a humanas? Eu liguei para a reitoria, para um amigo que fazia essa intermediação, né? Falei, olha, eu não sei se vale a pena fazer. Não, mas é porque a gente quer distribuir verba. Eu falei, pior ainda, que vai ser injusto. No fim das contas, a gente teve que fazer. A análise deu 2 páginas, que era uma tabela. Eu escrevi 10 páginas só de por que não usar aqueles dados. Porque não fazia sentido. Porque isso podia prejudicar muita gente. Você não pode usar um indicador único para balizar toda uma categoria. Não bastasse isso, no ano seguinte aconteceu a mesma coisa. Então, é meio frustrante às vezes, mas acontece, gente. Os indicadores são usados indiscriminadamente, sem que você reflita sobre o uso deles. Isso aqui é um exemplo de altimetria. Esse é o Planex. E eu trouxe um artigo exemplar. O artigo do DJ Raul. Aquele cidadãozinho que criou um artigo, escreveu um artigo sobre a cloroquina, né? E que foi retratado recentemente. A revista tirou. Uma revista boa, inclusive. Ela está entre as 50 melhores em 3 áreas do conhecimento às quais ela se enquadra. Né? Mas aqui, para a gente ter uma ideia, né? Ele tem 4.000 citações, ele foi mais de 5.000 vezes capturado no Mendeley. Então, esse é outro indicador, né? Porque isso ajuda áreas que geralmente não têm alta citação, mas tem grande divulgação por outros meios. O outro exemplo também é o mesmo artigo, só que analisado pela Altmetric. A Altmetric tem um escopo de dados muito maior que a Planex. Só para vocês verem também, ele tem 10.000 citações, né, em várias formas. Citações, quando eu digo, nesse caso, não são citações artigos, não são citações criadas, são citações, seja em artigos mesmo, ou em revistas, livros, mas também em mídias sociais. Esse é um dado interessante. A produção científica indexada cresce aproximadamente 5% ao ano. Isso é um estudo publicado em 2021 do Borman. Ele tinha feito esse estudo alguns anos atrás, que é apenas com uma fonte. Hoje ele ampliou a fonte. E com isso ele estabelece que a cada 14 anos nossa produção mundial duplica. Aí é o seguinte, é a produção mundial indexada. Que tem uma coisa que vocês vão ver também, talvez não seja a realidade. Era apenas um retrato muito no microscópio da ciência. A publicação científica, esse é um artigo de 2015, tá? Eu vou trazer uma atualização dele. Em 2015, 53% da ciência era publicada numa área, né, Natural and Medical Science, era publicada em apenas 5 periódicos. Esse artigo trata da oligopolia da ciência. 5 grandes editores são responsáveis pela publicação de mais de 50%. Em 2024, o estudo foi feito usando dados até 2021, subiu para 59%. Então, a ciência que é conhecida, ela está na mão de grandes editoras, certo? Isso aqui é a página do ISSN. ISSN é o que dá um número para cada um dos títulos de periódicos, séries monográficas. Então, para cada um, tem que ter um número.
A nossa revista Geologia USP tem um número de SSL. Por ano, são mais de 46 mil novos títulos. Tá? O que é indexado na Web of Science? Globalmente, Web of Science, 22.500. Scopus, 47 mil. Está ali pegando o que sairia por ano, eles indexam no total. Por quê? Porque eles estabelecem que isso é o que é importante para a ciência. Isso, para eles, é o que basta. E é o que você vai encontrar em bases de dados. Quando você faz uma pesquisa numa base de dados, eu vou encontrar tudo sobre a área? Não. Você não vai encontrar tudo. A ciência que é regionalizada, ela não é medida. A ciência que faz diferença na vida do cidadão do campo, muitas vezes, porque é uma revista, é uma pesquisa que foi publicada numa revista local, com matemática muito local, ela não é valorizada nas grandes bases de dados. Mas ela tem um impacto social muito claro. Isso a gente não consegue medir porque ela não está dentro desses índices. E o que tem se gerado? A ciência, com essas medidas absurdas, a gente tem gerado situações como 20 mil cientistas que publicam dados irreais. Tem gente publicando mais de 200 artigos por ano. Uma média maior, assim, dos top, eles publicam mais de 100 por ano. Dá mais 2 artigos por semana. E aí, esse artigo, aí saiu um mais recente agora, de pesquisadores italianos que fizeram uma análise. Desses tops, o impacto desses artigos é grande. Por incrível que pareça, é grande. A gente tem uma massa desses dados, que obviamente é o que a gente chama de publicação salana. É eu pegar minha pesquisa e fatiá-la. Isso é um processo comum da ciência. Esses caras estão no topo, eles têm pesquisa de impacto e elas são realmente pesquisas reais. Porém, a gente tem uma grande quantidade hoje em dia sendo produzida via inteligência artificial também. No entanto, para sustentar toda essa infraestrutura, a gente tem trabalhadores gratuitos nas editoras, que são os revisores, que trabalham mais que todo mundo, porque tem que revisar dezenas, centenas, às vezes, de artigos e não ganham um centavo. Só ganham, olha aí sua cartinha, você é meu revisor. A indústria criou um cargo em que não gasta nada e ela só lucra. Esse artigo vale muito a pena vocês lerem, está na Folha de São Paulo de dia 23 de março, é recente. Vale a pena dar uma lida, porque trata disso aqui, ó. É um processo aberto por um grupo de cientistas contra as 6 maiores editoras do mundo. Ué, vocês estão lucrando em cima do meu trabalho, então eu quero agora que vocês devolvam. Eu não pus aqui, mas tem algumas tentativas, sabe, de pagamento de avaliadores. São iniciativas muito pequenas hoje em dia ainda, mas eles estão tentando. Mas isso daqui começou a mexer, porque espalhou muito, foi uma notícia que impactou bastante na área de ciência. E para finalizar, rapidinho, esse aqui é uma análise muito subliminar sobre rankings, por exemplo. A gente tem um ranking da QS que avalia as universidades por assunto. E a geologia sempre teve entre 51 e 100. Este ano ela caiu para 101 a 150. O que acontece? Tem desculpas possíveis, mas também tem fatos. A gente pode ver aqui, o peso maior está concentrado em reputação acadêmica, ou seja, você que saiu da universidade, como que você avalia? Ou você que tem uma parceria com aquela universidade, como que você avalia? Esse indicador ele é feito por entrevistas com pesquisadores no mundo todo. Tá? Outros índices que são também, que tem um peso maior, nós temos citação por artigo e o índice H das citações. Vejam, a geologia não teve grandes quedas nesse item, mas na reputação acadêmica foram 2,8. Aí, o que a gente faz com o ranking? O ranking não pode ser um norteador para tudo. Ah, a USP está bem no QS. Tá, mas o que isso significa de fato? Quando você vai para as áreas, eu acho que vale como uma orientação, para você olhar para esse ranking e falar o que a gente pode fazer para melhorar. As parcerias, né? Então, o ranking ele não pode balizar políticas universitárias, nunca. Apesar que alguns gostam de usar o ranking para poder criar novas regras ou novas estratégias para a universidade. Mas aí fica a critério. Mas só para vocês terem uma ideia de como que um ranking pode ser usado. Eu estou acabando meu tempo já.
Relembrando, quinta-feira eu estou aqui de novo, vou falar sobre ciência aberta, discussões preliminares, porque só a ciência aberta seriam aí 1h30 só para falar sobre ela, porque tem muitos viés, a gente vai tratar de alguns pontos muito específicos. Porque tem outras coisas relacionadas que a professora vai, inclusive, comentar com a gente na semana que vem, a gente pensar em algumas estratégias para avaliar. Foi isso? Corri. Muito obrigado.